Estamos ao vivo. Hello, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. Hoje nós vamos conhecer um pouco sobre os peixes, anfíbios e répteis. A gente estava estudando os animais invertebrados. Agora vamos para animais vertebrados. O que quer dizer isso? Que tem a coluna vertebral, tá? Como a gente viu anteriormente, os animais de corpo mole, como moluscos, minhoca, não tinha vértebras. Agora nós vamos conhecer os animais vertebrados, aquele que tem coluna vertebral, como peixes, anfíbios e répteis. E vamos ver a curiosidade de cada um, ok? Bom, começamos aqui, a gente vê a classificação e a estrutura dos peixes, tá? A maioria dos peixes é ósseo, ou seja, ele tem uma estrutura óssea, que é uma parte assim, mais, como é que eu digo, mais dura, né, do corpo deles, possui ossos, tem um sistema esquelético, e a maioria, sardinha, garopa, atum, quase todos eles têm a estrutura óssea. Agora, tem uns poucos, como raia e o tubarão, que tem o corpo cartilaginoso. O que quer dizer isso? Ele não tem ossos, ele tem cartilagem para dar sustentação do seu corpo, tá certo? O que acontece? Os peixes cartilaginosos, eles têm cartilagem, porque não é um osso propriamente dito, não é aquele osso assim, bem resistente. É a cartilagem, aquela que a gente tem na orelha, tem no nariz. É como se fosse assim, entre aspas, um ossinho mais molinho. A gente também conhece essa cartilagem quando a gente está comendo frango, aí tem aquela parte do peito da galinha, da titela que chama, aí aquela parte branquinha, né? Aquela ali é cartilagem, então é mais molinho. Então vamos ver, a gente está estudando os peixes, vimos que ele tem duas classificações, os ósseos e os cartilaginosos, ok? Ossos na sua maioria, cartilaginosos que tem cartilagem. Bom, os peixes, gente, tem uma curiosidade muito grande. Quando você vai tentar segurar um peixe, você não consegue. Isso porque ele tem um muco. Esse muco faz com que ajude o peixe a deslizar na água, tá? Então é por causa desse muco que você não consegue segurá-lo. Uma outra curiosidade é a linha lateral dos peixes. Essa linha lateral, ela tem uma função sensorial. O que é isso? É a função de percepção. Quando você se aproxima, que bota o pé lá na água, eu vou tentar pescar aqui um peixinho. Você não consegue, porque essa função sensorial é que permite aos peixes que eles saiam, tá? Porque ele tem a percepção através da linha lateral. Uma outra curiosidade também sobre os peixes é a bexiga natatória. Alguns chamam de vesícula, tá? Vesícula gasosa. Essa bexiga natatória é aquela que permite os peixes descer e subir na água, tá certo? Então, através da bexiga natatória, os peixes conseguem descer e subir na água. Ok? O que nós aprendemos até agora? Que a linha lateral tem a função sensorial, como se fosse um sensor avisando que algo vai acontecer, tá certo? A gente aprendeu que a bexiga natatória faz os peixes descer e subir na água, ok? Bom, os peixes também, eles têm as nadadeiras. Essas nadadeiras, o próprio nome já está falando, tá? Serve para poder o peixe nadar na água. Apesar desse muco que eu falei anteriormente, fazer com que o peixe deslize, fazer com que o peixe ele nade na água, mas é através desse muco é que ele também vai
poder deslizar, tá? Mas juntamente com as nadadeiras. Bom, os peixes, eles respiram por meio de brânquias, ok? Então, eles respiram por meio de brânquias. Nas brânquias, tem tipo assim uma placa, que é o opérculo, que vai fechar a entrada das brânquias, ok? Bom, vou falar um pouquinho. Então, olha só, foi que a gente aprendeu. Tem dois tipos de peixe, os ósseos e os cartilaginosos. Os ossos é a maioria que tem o osso mais resistente. Cartilaginoso, como exemplo, tubarão, né, a raia, que não tem aquele osso, não possui osso, mas possui uma cartilagem, que é como se fosse um osso mais molinho. Você mas não tem osso? Não, eu quero dizer que a resistência dele é mais mole. É a cartilagem, que a gente, se você pegar agora na tua orelha, você vai ver que tem cartilagem, ó, é bem molinha, ok? Bom, um fenômeno muito interessante sobre os peixes, que é a piracema. Olha só, os peixes, quando chega na época da reprodução deles, eles nadam até a cabeceira de um rio. Isso, eles vão encontrar cachoeira íngremes, né? Vão encontrar predador pelo caminho, muitos morrem pelo caminho. Mas aí, gente, ele chega até a cabeceira do rio para desovar. No momento da sua desova, eu digo que o filhote de peixe se chama alevino, porque muita gente confunde com girino, a gente vai ver mais adiante. Então, filhote de peixe, alevino. Piracema é a reprodução dos peixes quando chega à cabeceira de um rio. Tudo bem? Bom, os peixes, vocês sabem que eles servem muito para alimentação, né? Ele serve também para ornamentação. O que seria isso? A ornamentação? Ora, muita gente é comum ter um aquário em casa. Esse aquário, ele tem peixes ornamentais. O que são esses peixes ornamentais? São aqueles peixes que enfeitam dentro do aquário, fica bonitinho, tá certo? E aí, além de servir como ornamentação, serve na alimentação. Tudo bem? Bom, agora nós vamos estudar os anfíbios. Anfíbios são animais, a palavra anfíbios, né? São animais que têm duas vidas. Por que isso? É porque ele passa parte de vida na água e parte de vida na terra, principalmente os sapos. Os anfíbios, eles são classificados em 3 classes, que são os grupos dos anuros, urodelos e ápodes. Bom, os anuros, nós vamos ver que tem os sapos, as rãs e as pererecas. Urodelos, salamandra e tritões. Os ápodes, cobras cegas e cecílias. É muito comum, assim, na época de enchente, você ver uma cobrinha cinza de 2 cabeças. Eita, mãe, uma cobra. Ali é um ápode, tá? É chamado de cecília. Ela não é cobra, não é uma serpente, ok? Ela é uma cecília. Então, ela não tem veneno nenhum. Mas a pessoal se assusta por causa do formato, ok? E é justamente ápode porque não tem pés. Então, ó, os sapos, na sua maioria, que tem 2 vidas, eles se reproduzem, como a gente vai ver mais adiante, a metamorfose por onde passa o sapo, tá? Quando ele se reproduz e nasce, ele recebe o nome de girino. Então, não vamos confundir. Peixe, alevino. Filhote de peixe, alevino. Filhote de sapo, girino. É muito comum as rãs, pererecas, né? Quando está num ambiente assim mais frio. Por exemplo, os sapos,
eles têm a pele úmida, porque vivem em brejos. O que é isso? É um ambiente mais úmido. Se por acaso ele for para um ambiente mais quente, ele pode ressecar sua pele e morrer. Isso por quê? Porque os sapos, eles respiram através da pele. Essa respiração do sapo através da pele dá-se ao nome de cutânea. Então, o que seria a respiração cutânea? É respiração através da pele. Como os sapos também respiram através da pele, a pele dele tem que estar sempre úmida para poder ter essas trocas gasosas, ok? É muito comum também o pessoal manda parte dos anuros na alimentação. Acho que vocês já ouviram falar em carne de gia, né? Então, assim, o pessoal também usa na culinária, ok? Nós vamos ver aqui como é que os sapos sofrem metamorfose. Olha só, no momento, o macho aqui, ele dá um aperto, ele dá um abraço na fêmea. Quando ele faz esse abraço na fêmea, a fêmea joga os óvulos na água. Nesse momento, ele também joga o espermatozoide. Gente, óvulos são células sexuais femininas, tá? São os gametas. E os espermatozoides são as células sexuais masculinas. Então, gameta feminino, óvulos. Gameta masculino, espermatozoide. Então, entenda. O macho dá o abraço na fêmea, ele aperta. Então, a fêmea solta os óvulos. Depois, ele joga também na água o espermatozoide, se juntam, tá? E aí vai formar assim um corpo gelatinoso. Daí vem o embrião até formar o girino. O girino já é o filhote de sapo. Então a metamorfose é porque é o seguinte, essa cauda que ele tinha vai diminuindo, essa cauda que o girino tinha, note que ele não tem patas ainda. Aí a cauda vai sumindo, tá? E aí vai começando as patinhas a aparecerem. E aí a cauda sofre uma metamorfose e ela some por completo e tá aqui o sapo adulto, tá certo? Esse processo, gente, que veio desde da fecundação, tá? Do embrião até o sapo adulto, se chama metamorfose do sapo. Por que metamorfose? Porque metamorfose é uma transformação. Então, você nota que o sapo, desde o momento que ele ainda era filhote até adulto, ele modificou muito. Ah, professora, e essa cauda dele vai para onde? O próprio organismo vai absorvendo. Tá certo? Então, metamorfose dos sapos, por isso. Porque desde quando ele era girino até a vida adulta, ele é totalmente diferente. É por isso que, às vezes, a pessoa confunde essa etapa de girino com alguns peixinhos, né? Mas lembre-se, peixe alevino. E aí, sapo, girino. Tudo bem? Vamos falar agora um pouquinho da classificação dos répteis. Esses répteis são animais que se rastejam. E ele é dividido em alguns grupos. Por exemplo, os quelônios. Os quelônios aí fazem parte tartaruga, os cágados, o jabuti, tá certo? Já os escamados são os lacertílios, como lagarto, ok? Os crocodilianos fazem parte crocodilo, jacaré. Agora, o rinocefálio, gente, que nem tem aqui a foto dele, é porque, assim, ele é considerado um fóssil vivo. Se vocês pegarem livros mais antigos,
você vai ver que a classificação dos répteis são quelônios, escamados e crocodilianos. Como os rinocefalos, eles foram, eles foram vistos há pouco tempo, apesar de ser um animal muito antigo. Vou te dar um exemplo. Tem um único exemplo de um rinocefalo, que é a tatuatara, tá? Essa tatuatara, ela é considerada um fóssil vivo, porque ele é muito antigo. Aí o pessoal pensava que nem existia mais. Então, costumava-se dividir os répteis em quelônios, tá? Os escamados e os crocodilianos. Só que a gente sabe que tem o ringocefalos, tá? O rinocefalos, que são justamente a tatuatara. Tudo bem? Gente, olha só. Falando um pouquinho das tartarugas, que são os quelônios, existe um projeto que é chamado de Projeto Tamar. Gente, esse projeto, ele cuida das tartarugas marinhas. Por quê, ó? Você está vendo aqui uma bióloga, mas só que aqui ela já está bem grande. É porque, às vezes, ocorre o fenômeno da viração. Se uma dessas tartaruguinhas, tá? Ela virar, ela não consegue desvirar sozinha. Então, os biólogos, eles cuidam. E também, gente, nessa época da reprodução, porque as tartarugas são assim, elas saem do mar, botam seus ovos, os ovos ecloidem, tá? Até elas nascerem, quando nascem já é extinta, elas vão tudo para o mar. Só que nesse período aqui, ó, tem o problema de serem capturadas, tem o problema da viração, elas podem virar e não conseguir mais voltar, tá? Então, muitas podem morrer nesse caminho. Então, esse projeto Tamar, ele cuida das tartarugas marinhas, ok? Ele cuida para que não haja extinção. Porque imagine se não cuidasse e muitas morressem, né, pelo caminho, não sobrevivessem, ia chegar um tempo que elas iam estar extintas. Tá certo? Bom, gente, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Professora, a gente tem algumas dúvidas. A senhora quer tirar logo? Pode tirar, meu amor. Pode ser? Então vamos lá. É do Gustavo, tá? O Gustavo, ele tá perguntando, ele falou assim, Neudígia, eu queria saber por que os peixes ficam dentro da água e os golfinhos e outros animais aquáticos têm que ficar indo para a superfície. E aí ele fez uma outra pergunta, né? Professora, tem algum sapo que o corpo não conseguiu absorver a cauda? Isso aí seria assim, a parte das deficiências, né? Olha, nós quando nascemos, a gente começa um desenvolvimento embrionário, aí vai nascendo todos os nossos órgãos. E aí, poderia acontecer se fosse um caso assim, extremo, tá? Mas eu, particularmente, eu já estudei muito sobre deficiência e animais no seu desenvolvimento e não percebi nenhum. Quer dizer, pode acontecer, mas que a gente já viu, não, tá? Eu não vi nenhum, ok? Porque essa cauda, ela vai sendo absorvida pelo corpo naturalmente, tá certo? Então, não vi nenhum caso onde aconteceu. Agora, você sabe que tem as deficiências do nosso organismo. Tem pessoas que nascem com duas cabeças, né? Que também não é comum. Tem pessoa que nasce com um dedinho a mais, ok? Então, assim, não são coisas comuns, tá certo? E a outra pergunta foi sobre os peixes, né? Ó, Isso. os peixes, gente, eles respiram pelas brânquias. É o caso, assim, da piramboia, que tem uns falsos pulmões. Golfinho, baleia, eles são mamíferos. Como eles são mamíferos, eles precisam pegar o oxigênio, tá certo? Do ar. Então, é por isso que eles, de vez em quando, eles têm que vir e tal, ir à tona, pegar o oxigênio. Os peixes não. Como eles respiram por brânquias, tá? Através,
Esses animais que têm brânquias, que são aquáticos, eles captam o oxigênio da água. Os mamíferos não. Eles têm que capturar o oxigênio do ar. Tá certo? Pode continuar com as perguntas. Por enquanto são essas duas. Se aparecer mais por aqui, eu te digo, tá? Bom, meu amor, tá bom. Então, gente, olha, vocês viram que os peixes podem ser do tipo ossos cartilaginosos. Nós vimos que o peixe, ele respira por meio de brânquias, tá? Daí a pergunta, por que eles ficam todo tempo na água? Que as brânquias captam esse oxigênio da água. Nós vimos o fenômeno da piracema, que é justamente quando eles nadam até a cabeceira de um rio para desovar. E aí a gente chegou nos anfíbios. Vimos que anfíbios são animais que têm duas vidas. Eles são classificados em anuros, urodelos e ápodes. Anuros, sapos, rãs, pererecas. Urodelos, salamandras, tritões. E aí ápodes, cobras cegas, que são as cecílias. Vimos a metamorfose do sapo, tá? Que é desde a fase de girino. Vimos a diferença entre girino e alevino. Girino, filhote de sapo. Alevino, filhote de peixe. E aí a gente viu a classificação dos répteis, que são quelônios, quem faz parte, lembra aí? Tartaruga, jabuti, o cágado. O escamado, quem faz parte? Lacertílio, o lagarto, né? Porque assim, os escamados fazem parte do lagarto, camaleão e serpente. Porque aqui nos escamados vai ter uma subdivisão. Os escamados, ele pode ser dividido em lacertílios, que é justamente o lagarto, camaleão, e aí vem os ofídeos. Gente, os ofídeos, que são as cobras. Eu vou falar um pouquinho do veneno das cobras, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas eu vou falar um pouquinho para vocês. Quando se fala em cobra peçonhenta, são justamente as cobras que têm veneno. Toda vez que se fala assim, algo peçonhento é causador de veneno, que tem veneno. Então, cobras peçonhentas são aquelas cobras venenosas. Se vocês depararem com o livro de vocês, tem até um capítulo aqui. Só um momentinho. Esse capítulo realmente é o capítulo 7 do livro de vocês. Peixes, anfíbios e répteis. E aí, gente, tem o veneno das cobras, que é do grupo dos ofídeos. Por exemplo, quando eu falo assim, cobra cascavel, ela tem um veneno chamado crotálico, tá? Por que é importante saber isso? Vamos supor, alguém foi mordido por uma cobra. Qual foi a cobra? Eu acho que era uma coral. Aí o médico lá sabe que tem um veneno próprio para tem uma substância própria para neutralizar o veneno, que é justamente o veneno da cobra coral, é o eláptico, tá certo? Então a pessoa que foi acometida por uma mordida de cobra, se ele souber qual foi a cobra, o médico, ele vai dar um veneno próprio para neutralizar esse veneno. Então fica assim, ó, crotálico, cascavel, botrópico, jararaca, e o laquético é surucucu, o elápdico é da coral. Agora lembre-se, tem a coral verdadeira e tem a coral falsa. Professora, e aí o que é que eu faço? Corre, tá? Não vai pensar qual é a verdadeira, qual é a falsa. Não chega perto, tá certo? Porque lá no IJF, tá? O IJF, ele tem uma parte que ele cuida só sobre essa parte de venenos. Ele tem um soro antiofídico. O que quer dizer isso? Um soro próprio para a cobra, para poder neutralizar o veneno. E a pessoa sabendo qual foi a cobra, tá? Dou até a dica, estude mais um pouquinho sobre as cobras, tá bom? E a pessoa sabendo qual foi a cobra, eu fui mordida por uma cobra coral. Então vamos dar um soro eláptico do veneno dela.
Ah, eu fui acometida, eu fui mordida por uma cascavel. Então, é o crotálico veneno. Deu para entender isso? Então, se você souber qual veneno, né, qual foi a cobra, ele vai saber qual veneno neutralizar. Tá certo? E aí, pessoal, eu gostaria de saber assim, ainda temos 4 minutinhos, dá para tirar mais dúvidas, tá? Ju, temos dúvida por aí? Tem sim, tia Nevígia. Então, tem uma pessoa anônima perguntando se sapo tem veneno. Ó, era muito comum, com quem nunca passou por isso, quando criança, não chega perto do sapo, porque ele vai soltar um veneno que vai te cegar. Na realidade, ele tem umas glândulas, mas quando ele só vai soltar esse líquido se você for lá e atiçar. Por exemplo, aqui tem um sapo e ele está perto de mim, ele não vai soltar. Agora, se eu começar a atiçar essas glândulas dele, botar um pauzinho e tal, ele vai, como defesa dele, ele vai soltar esse líquido, tá? E aí, desde criança, a gente ouve, não, mas esse líquido cega. Não foi comprovado isso, não. Até hoje, não teve comprovação nenhuma que esse líquido pudesse cegar. Nem tampouco assim, pegou na nossa pele, vai coçar muito. Não foi comprovado nada disso. Professora, deixa eu ver aqui, quem é que está perguntando? O Juan. Ele está perguntando se a raias tem outras defesas, tirando o rabo. Ela está terminando, né? Foi rápido. Ó, na realidade, elas têm tipo um ferrãozinho, que na parte de baixo, esse ferrão realmente tem veneno, tá? Então, assim, você não deve pegar na raia, porque se esse ferrão pega, ele tem veneno, ele pode te matar. Além disso, assim, esse ferrão, ele é muito forte, pode pegar em algum órgão, ok? Por exemplo, tem o Richard, né, que ele mexe muito com os animais e tudo. Tem coisas que ele faz e eu não acho de acordo, porque um outro parceiro, que ele era até dos Estados Unidos, eu não estou lembrado o nome dele, ele morreu por causa do ferrão da raia. Ele foi pegar a raia quando passou o ferrão, pegou no órgão dele e foi fatal, tá certo? Então, sim, ela tem esse ferrão que não é bom mesmo pegá-la. Professora, tem uma outra pergunta. Se dá para diferenciar as cascavéis em relação ao tamanho, né? Tirando a cabeça. Ele colocou assim, mas dá para diferenciar a cascavel. As diferenças são o tamanho da cabeça listrada. Na verdade, são as diferenças, né? Entre os tipos de cascavel. Olha, gente. Pronto. Toda vida que a gente depara com um ofídeo, uma cobra, será que essa tem veneno? Será que essa é a cascavel? Será que essa é a surucucu? Será que essa... Gente, não chega perto. Sabe por quê? Vamos supor, as peçonhentas, ela tem sim umas diferenciações na fosseta loreal, nos olhos, tá? Na cabeça dela é bem diferenciado, ok? Ela é bem diferenciada. Agora, como eu digo, por via das dúvidas, não chega perto. Mas tanto cascavel como jararaca são chamadas cobras peçonhentas. Ela tem uma diferença, sim, entre fosseta loreal, entre a cabeça dela, os olhos. Só que eu não gosto de dizer, olha, se você deparar com uma desse jeito, não chegue perto. Eu prefiro dizer assim, não chegue perto de nenhuma. Porque senão, a criança, ela vai chegar perto para saber que aquela diferença que o professor disse realmente é daquele jeito. Tá certo? Então, viu uma, não chega perto. Professora, por enquanto são essas as dúvidas, né? Que estão aqui no nosso bate-papo. Ótimo. E aí o nosso tempo está bem apertadinho também, aí eu queria aproveitar que eu estou aqui, né? Já para lembrar a galera para deixar a sua presença. E quem que no caso está assistindo pelo YouTube, né? Anota o código da aula de hoje, tá certo? Que é 7NS04.
NS04, beleza? Pronto, professora, dei meu recado. Meus amores, olha, estude para a próxima aula sobre as aves e os mamíferos, tá? Como eu digo sempre, aí vocês já formulam dúvidas, lê o livro, lê o capítulo 8, aí já viu que tinha dúvida. Ah, professora, eu fui estudar o capítulo 7, fiquei com dúvida, me pergunta na próxima aula, e assim vai, ok? Mas a próxima aula a gente vai estudar aves e mamíferos. Se vocês já quiserem estar atenado com esse assunto, já ficarem com dúvidas, já traz as dúvidas para cá para a aula, tá bom?